Vocês são as verdadeiras e verdadeiros responsáveis pelo sucesso do Mulher com a Palavra. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. A Bahia Gás, a Avon. Este é um evento realizado pela Maré Produções Culturais em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres do Governo do Estado da Bahia. Durante todo este ano, nós estamos falando de feminismos, assim, no plural, com foco na diversidade e no diálogo. Na edição de hoje, temos o trio, que representa muitíssimo bem as discussões sobre feminismos aqui no Brasil. Nossa primeira convidada tem uma história de vida atrelada à luta antirracista, aos movimentos sociais e intelectuais na Bahia. Seja bem-vinda, Carla Acotirene! Referência nas discussões sobre feminismo e feminismo negro na internet. Ela é mestra em filosofia política e feminismo e publicou 2 livros de sucesso de crítica e vendas. O que é lugar de fala? E quem tem medo do feminismo negro? Seus textos têm ampla repercussão nas redes sociais. Além de uma teórica e escritora reconhecida no meio acadêmico, as suas ideias estão amplificadas na televisão, como consultora do programa Amor e Sexo, e em inúmeras outras contribuições nos meios audiovisuais. Vamos saudar, senhoras e senhores, Djamila Ribeiro! Ela é arquiteta, urbanista, pós-graduada em Direito Urbanístico pela PUC de Minas Gerais e pesquisadora sobre questões raciais de gênero e das cidades. Em seu trabalho, questiona como a arquitetura e o urbanismo podem construir espaços cada vez mais democráticos. Em suas colunas, no site Justificando e no site Geledés, construiu uma trajetória intelectual e de debates que a levou a escrever o livro O que é empoderamento? O que é empoderamento, Joyce Beth? Todas nós, mulheres negras, a gente tem trajetórias que são marcadas por interseções, né? Então, se a gente for aqui explorar a história de todas nós 4 que estamos aqui, é muito parecida e tem suas interseções com muitas mulheres que estão aqui. E é importante que a gente fale um pouco sobre essa trajetória, né? Como vocês chegaram nesse espaço que vocês querem estar. Porque isso também é muito importante na vida de uma mulher preta, né? Ninguém facilita, ninguém abre caminho, é a gente que vai desbravando. Então, eu vou começar com Carla, né? Já, você está toda emocionada. Eu não vou dizer para vocês que eu me formei numa militância antirracista e feminista. Eu tenho 38 anos e começo a militar no movimento negro já com 23 para 24 anos, Rita, quando eu ingressei no Instituto Steve Biko, né? Quando eu fiz a seleção para o Instituto Steve Biko, perguntaram, Carla, o que é que você pensa das cotas raciais? Eu disse, cotas, para mim, são esmolas. Eu não preciso de cotas. E o que é que você pensa do racismo? Racismo? Não existe racismo, não. Não, isso não, nessa época não existia mimimi, mas eu falava assim, não existe racismo na sociedade brasileira. E você já sofreu alguma discriminação? Eu falei, nunca sofri discriminação, porque eu assim, morena escura, eu não sei se os negros sofrem, mas assim, eu nunca sofri discriminação. Maravilhosa. Morena escura era? Morena escura. Menino. Pois bem, eu dei essas respostas na minha entrevista do Steve Biko e ainda assim eu fui aprovada. E, posteriormente, eu perguntei aos professores da Steve Biko, né? Eu acho que especialmente Marcos Alessandro, eu perguntei por que eu fui aprovada na Steve Biko. E Marcos Alessandro me disse assim, se você tem coragem de vir numa instituição antirracista e dizer as coisas que você disse,
Se você chegar num espaço branco racista, você vai dizer tudo também, porque você não tem medo de dizer o que precisa. Você precisa de formação política. Então, eu agradeço ao Movimento Negro da Bahia por ter me formado. Eu agradeço às mulheres negras da Bahia, quero saudar a Rede de Mulheres Negras, assim eu estou saudando todas as mulheres negras da Bahia, porque as mulheres negras, elas me trouxeram para perto, né? Eu confesso que eu não tinha uma boa relação com minha mãe, por exemplo, né? Várias vezes eu perguntei à minha mãe, por que a senhora escolheu esse homem? Um homem negro retinto, porque é isso que o racismo faz com a gente, esfacela as nossas famílias, impede que a gente abrace a mãe, a gente não entende porque o alcoolismo e a violência doméstica estão dentro da nossa casa, então a gente precisa realmente segurar a mão da outra, né, Djamila? E isso não tem a ver apenas com essa retórica recente de esquerda, não. Nunca minha mão foi largada porque eu estava do lado de outra mulher negra. Entrei com a nota do Enem no curso de Serviço Social na Universidade Católica do Salvador. Naquela oportunidade, me juntei a um grupo de mulheres negras e fundamos o Núcleo Matilde Ribeiro. Um núcleo, exatamente, um núcleo que visava criar uma instrumentalidade para as estudantes de serviço social, porque elas só se alimentavam de marxismo e não percebiam que a população usuária dos serviços das profissionais da área são usuárias negras, são usuários negros. Então, a epistemologia branca ocidental não consegue dar conta das nossas demandas. E as assistentes sociais que não são comprometidas com o pensamento feminista negro e com as contribuições marcadas pela afrocentricidade, têm cometido uma série de barbáries. E aí, já no mestrado, né, eu pensei em desistir por vários momentos. Eu era a única negra, né, da minha turma de mestrado. Eu lembro que, quando eu fiz a seleção, me perguntaram na entrevista, por que você não foi fazer mestrado no CEAL? Porque lá que é lugar de negro. Já entrando, né, nessa pauta de interseccionalidade, tem-se a impressão de que todos os negros são homens e de que todas as mulheres são brancas, e as mulheres negras ficam aonde, hein, Djamila? Ficam aonde, hein, Joyce? Tentando resistir, publicar e ser reconhecidas nas suas humanidades. Então, a gente está aí tentando desenvolver novas estratégias para que a nossa intelectualidade, a nossa experiência sejam reconhecidas. E eu agradeço mais uma vez ao movimento negro brasileiro, especialmente o movimento negro da Bahia, e ao movimento de mulheres negras da Bahia também. Muito obrigada. Carla Cottirene, senhoras e senhores, é seu, menina, é seu, já fica aí, já deixa aí com você, porque você vai falar mais um bocado. Olha, eu quero falar com Joyce agora, porque, ouvindo Carla falar e pensando, né, nessa trajetória na universidade, dentro das universidades, independente do curso também, agora, há alguns cursos onde a coisa ainda é mais estreita, né, o vértice fica ali, ó, a pessoa entre a cruz e a caldeirinha, e eu fico imaginando, em Minas Gerais, há uma faculdade de arquitetura, né? Porque a gente vê ainda hoje, no Brasil, as faculdades de arquitetura e urbanismo, qual é a cor das salas, né? Qual é a cor daqueles que estão, daquelas que estão na sala, daqueles secretários, que estão nas salas. E como se pensa nestas cidades, a urbanicidade, de que forma se constrói. E aí, é isso que eu quero saber de você, Joyce, como é que foi essa chegada na Universidade de Arquitetura e depois essa, não uma migração, mas essa continuação do trabalho para a literatura, né, para os saberes da escrita. Eu fiz Universidade de Arquitetura, meu curso foi em São Paulo, não em Minas. Em Minas foi a especialização, mas era online e eu tinha que só fazer as provas no polo, que também era em São Paulo, então não tive que me deslocar até lá. Mas a realidade das universidades brasileiras, né, dos cursos em geral, é bem traumática para a pessoa negra. A Faculdade de Arquitetura, ela faz parte de uma categoria de cursos que é 3 vezes mais elitista, 3 vezes mais embranquecida, e é aquela coisa, né, tipo os cursos de medicina, as pessoas fecham um círculo ali que você tem muita dificuldade de conseguir transpor aquilo. Né? Na universidade, eu estudei, sei lá, 2, 3, 4 mulheres no máximo.
né? E era tudo homens, coisa de preto, então, na Universidade de Arquitetura não teve. Assim, tudo que eu aprendi sobre negritude e cidades, sobre gênero e cidades, foi fora da universidade, foi por iniciativa própria, depois que eu fui acirrando dentro da militância, fui mergulhando cada vez mais nesse universo, e aí eu fui sentindo uma necessidade de puxar isso para dentro daquilo que eu tinha estudado, que em algum lugar eu li que Lélia Gonzalez dizia que se você não traz a sua militância para dentro do espaço onde você atua profissionalmente, então essa militância não vale de nada. E fui pesquisando, fui mergulhando nesse universo, descobrindo coisas assim que eu falo, caramba, por que eu nunca me toquei disso antes? Né? Eu não me toquei disso antes porque eu não tive o start. Né? A gente precisa de um ponto de partida e as universidades deveriam estar fazendo isso. Deveriam estar priorizando o estudo nosso aqui. Essa coisa que a Carla fala da questão do marxismo, eu não tenho absolutamente nada contra, mas eu, cada vez mais, eu me assumo como decolonial, porque eu acho que a gente precisa entender quem nós somos enquanto nação brasileira, qual foi a formação das nossas cidades, nosso espaço urbano é completamente racializado, sabe? Você tem periferia, área de favela, que eu chamo de favelizada, porque foi uma ação política que transformou essas áreas no que elas são hoje. Né, a segregação socioespacial, que se fala muito nos cursos de urbanismo, de arquitetura e urbanismo, desigualdade, segregação, desigualdade, tá, mas de onde sai isso? Isso tem uma nascente. E a nascente é a questão de gênero, mas principalmente a questão racial. Né? Então, eu fui me aprofundando cada vez mais e vendo como o nosso espaço é dividido. O preto é aqui, o branco é ali. A gente fala muito em São Paulo, não sei se aqui na Bahia é assim, áreas nobres. O que são áreas nobres? São áreas brancas. São áreas elitizadas, porque não mora preto nessas áreas. Né? E aí, enfim, eu fui mergulhando mais nessa área cada vez mais. As pessoas se enervaram muito com a questão das cotas educacionais, mas se a gente parar para pensar que cota é medida reparatória, a gente também precisa ter medida reparatória na área da habitação, porque nós somos a maioria de pessoas que não têm onde morar. A população de rua ela é composta 90% de pessoas negras. E isso foi resultado de um processo histórico. Né? A partir do momento que você tem lá leis de terras, que você não tem condições de adquirir um lugar para você viver, para você morar, para você plantar, para a sua subsistência, que seja. Aí você tem Código de Condutas, 1886, onde você não pode trabalhar. Aí tem lei da vadiagem, você não pode ficar na rua. Quer dizer, a gente foi confinado, a gente foi cercado numa condição onde a gente não teve nenhuma mobilidade social. E a área habitacional, a área das cidades, obedece a essa lógica. A gente tem, sim, a reprodução da divisão colonial do espaço, né, dos engenhos, das grandes fazendas, onde você tinha casa grande e senzala. Isso se transportou para as nossas cidades. Tem uma autora indiana, uma arquiteta urbanista indiana chamada Ananya Roy, que ela traz todo um estudo falando sobre urbanismo subalterno. Ela parte da questão do lugar de fala, da espiva, que a gente precisa pensar, assim, em como é que a gente vai equacionar isso, e o caminho é medida reparatória, porque a gente foi lesado, a gente foi suprimido, inclusive, do direito de morar. E o urbanismo não discute essa lógica, essa reprodução do racismo e do machismo nos espaços das cidades, e precisa discutir isso cada vez mais. Não dá para dizer que o nosso espaço é segregado, nosso espaço é desigual, sem dizer o porquê. O que está segregando o nosso espaço, o que está segregando, causando a desigualdade espacial, é o racismo, e, para mim, isso é uma questão dada, já não tem mais nem discussão. Exatamente, é pacífico. Jamila Ribeiro, a sua militância foi de dentro de casa, né? Desde sempre, assim, desde pequenininha. Conta pra gente. Minha militância, meu pai, Joaquim, minha mãe, Irani, minha mãe, uma mulher que nasceu em Piracicaba, interior de São Paulo, saiu de casa com 18 anos, foi ser empregada doméstica em São Paulo, morar no quartinho de empregada. E aí, numa das idas para Santos, o litoral de São Paulo, num carnaval, conhece meu pai, se apaixona, depois vai morar em Santos com meu pai, casa com ele. O seu Joaquim, estivador, trabalhador portuário, braçal, né, do Porto de Santos. E tem 4 filhos, né, o Denis, Helder, Dari e eu, sou a caçula. E o meu pai, ele acaba se envolvendo com a militância na década de 60, 70,
tanto que meu nome ele tirou de um jornal chamado Jor Negro, que era um jornal da militância negra, da minha irmã também, Dara, dos meus irmãos, não sei porque ele não botou africano, acho que ele falou, vamos botar nas meninas só. Dari Djamila, que é Djamila, né, meu nome, mas eu já aceitei que as pessoas vão falar de Djamila. É Djamila. Ah, então vamos falar certo agora. É Djamila. Então, meu pai, ele desde cedo, ele conversava com a gente sobre questões raciais. Então, desde sempre eu sabia que eu soube que eu era negra. Só que isso não me impediu de sofrer várias violências na escola, de ter autoestima baixa por conta disso, de passar por uma série de exclusões. E eu estudei numa escola que era uma escola de trabalhadores, era o Colégio Moderno dos Estivadores, que era um colégio que estudava filhos e netos de estivadores. Então, eu tive acesso a uma boa educação, mesmo sendo filha de um trabalhador, numa época antes privatização do Porto de Santos, né? Que depois que privatizou, virou o que está hoje. E o meu pai, ele conversava muito com a gente e ele era comunista. Acho que é importante falar, né? Porque hoje não pode mais falar comunismo, né? Ah, comunismo. Não comeu as criancinhas, os filhos, estamos tudo vivos, os 4. Então, esses debates aconteciam dentro de casa, e isso, acho que formou muito, teve uma contribuição muito forte na minha formação política. Mas um outro divisor foi a Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, onde eu trabalhei por 4 anos, uma ONG de feministas negras, que foi um divisor de águas. E foi ali que eu descobri, que eu conheci Sueli Carneiro, Jerema Werneck, que eu tive acesso a literaturas como de Carolina Maria de Jesus, Toni Morrison. Foi ali que eu conheci o mundo a partir da elaboração daquelas mulheres. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. A Alzira Rufino, que era a presidente da Casa de Cultura da Mulher Negra. Foi a primeira vez, por exemplo, que eu viajei de avião, fui trabalhando na Casa de Cultura da Mulher Negra. Fui para o Fórum Social Mundial de 2003, que foi em Porto Alegre. E aí participei de várias conferências. Elas foram muito importantes nessa minha formação. Depois eu fui voluntária da Educafro, né, que é um cursinho pré-vestibular. Eu coordenei um núcleo lá em Santos durante alguns anos. Mas eu acho que tudo isso, essa minha militância, vem desde pequenininha, dentro de casa, até chegar na universidade. Né, eu já tinha 27 anos quando eu passei no vestibular, já era mãe de uma criança de 3 anos na época, morando em Santos e passar no vestibular numa faculdade que era em Guarulhos. E aí foi outro momento da minha vida muito difícil, porque como assim você vai estudar em Guarulhos? Você vai abandonar a sua filha. Como é que você vai largar a sua filha? Eu falei, gente, como é que é abandonar a criança com o pai? Como é que você abandona a criança com o pai? Né? Eu não consigo entender essa lógica. Mas, se não fosse a militância dentro de casa, se não fosse toda essa formação que eu vinha carregando, talvez eu tivesse desistido. E eu fui, mesmo com todo mundo contra. E eu lembro de ter dito, assim, na época, para o meu companheiro, eu falei assim, olha, eu decidi o que eu vou fazer. E ele falou, você não vai, né? E aí eu levei aquele susto, mas eu engoli e falei, não, eu vou. Minha mãe não teve oportunidade de estudar, minha avó não teve oportunidade de estudar, e eu estou quebrando esse ciclo agora. Se for ficar muito difícil para você, a gente se separa, mas eu vou seguir o meu rolê. E aí foi aquela coisa toda. Continuamos casados, mas, enfim, com N questões, fui estudar. E quando terminei a faculdade, agora você vai parar, né? Eu emendei o mestrado. E a minha filha, que está com 13 anos hoje, sempre acompanhando isso. E na faculdade, acho que é importante falar que filosofia é uma área muito elitista. A gente não fala que a filosofia é elitista. A filosofia é uma área extremamente elitista. Onde já viu preto, pobre, filho de trabalhador pensar? Isso é coisa para herdeiro, diletante, as pessoas que acordam cedo, tomam café na livraria francesa, e aí vão pensar pela vida, depois elas voltam, vão para o quartinho, ler um livro e voltam. Imagina eu dando aula na escola pública de manhã, estudando à noite, com filha. Isso não é para nós. Eu era a única mulher negra da minha sala. Eu só estudei autores homens brancos europeus durante 4 anos e meio de graduação. Nem mulher branca europeia estudei, quiçá estudar filósofos negros.